boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. A partir de agora você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O STF abriu o ano do Judiciário com uma homenagem ao ministro Teori Zavascki, mas ainda sem definição sobre quem será o novo relator da Lava Jato. Aqui no Congresso Nacional houve a abertura dos trabalhos, na Câmara, no Senado e aqui no Senado, onde eu estou neste exato momento, vai haver definição hoje sobre quem vai comandar a casa no próximo biênio. Tudo isso você acompanha com a gente a partir de agora aqui na TV Brasil e na Rádio Nacional. A sessão hoje no STF de abertura do ano do Judiciário foi marcada por uma homenagem ao ministro Teori Zavascki, morto em janeiro num acidente aéreo. Quem tem os detalhes desta sessão, das declarações dos ministros, é Maíra Heinen, que fala com a gente diretamente dos estúdios da Rádio Nacional. Boa noite, Maíra. Boa noite, Rosiane. É isso mesmo. Esse foi um dos destaques do nosso radiojornalismo. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, deu início hoje à sessão de reabertura dos trabalhos do Supremo, ressaltando o luto pela morte do ministro Teori Zavascki, que faleceu em acidente aéreo no dia 19 de janeiro. Vamos acompanhar o que disse a ministra Carmen Lúcia. Declaro aberto o ano judiciário de 2017 deste Supremo Tribunal Federal, dando cumprimento às normas legais e do regimento interno desta Casa, em respeito à memória do saudoso ministro Teori Zavascki, impõe-se maior simplicidade a este evento, que assim se reveste de especial significação. Já o ministro Celso de Mello falou em nome da Suprema Corte e prestou homenagem ao colega. Ele também falou que a Corte deve trabalhar com isenção e serenidade. Vamos ouvir o que ele disse. O Supremo Tribunal não hesitará, agindo sempre com isenção, com serenidade e respeitando os direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição em exercer, nos termos da lei, o seu magistério punitivo, com a finalidade de restaurar a integridade da ordem jurídica violada. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, classificou como dolorosa e insubstituível a perda do ministro Teori Zavascki. Janot destacou características de Teori como a prudência, o equilíbrio e a seriedade. Ao final do ato, o ministro Roberto Barroso lembrou que o ministro Teori era discreto e tradicional no melhor sentido do termo, mas que na hora certa também se dava às ousadias transformadoras. Teori Zavascki era responsável por 7.500 processos no STF, incluindo cerca de 120 relacionados à Operação Lava Jato, maior investigação de corrupção na história do país, que envolve o julgamento de dezenas de políticos com foro privilegiado. Rosiane. E olha, justamente este ponto sobre a relatoria da Lava Jato é que ainda não há uma definição. Hoje foi aberto, este ano do Judiciário, mas ainda sem a Corte saber quem vai assumir a relatoria desse processo, o processo da Lava Jato. Quem tem detalhes sobre como anda essa discussão, como anda a consulta para esta decisão, é Carolina Pimentel, diretamente da redação da Agência Brasil. Boa noite. Boa noite, Rosiane. A expectativa é saber quem vai ser o novo relator da Lava Jato no Supremo. O novo relator vai ser escolhido em um sorteio entre os ministros que fazem parte da segunda turma do STF, que é o colegiado responsável pelo julgamento da Lava Jato e do qual fazia parte o ministro Teori Zavascki. Mas a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, decidiu que antes da escolha do novo relator, ela vai consultar os ministros da primeira turma da Corte
sobre a possibilidade da transferência do ministro Edson Fachin para a segunda turma. Pela manhã, Fachin oficializou o pedido de transferência para a segunda turma. Mas, de acordo com o regimento interno do STF, o ministro mais antigo de uma turma tem preferência para solicitar essa mudança de turma. E o ministro Edson Fachin é o mais novo na primeira turma e o mais antigo é o ministro Marco Aurélio Mello. O ministro Marco Aurélio disse, inclusive, que vai aguardar um comunicado oficial desse pedido de transferência do ministro Edson Fachin para decidir se abre mão de sua precedência. Desde a morte do ministro Teori Zavascki, vários ministros defendem informalmente a indicação de Edson Fachin para ocupar a cadeira de Teori Zavascki na segunda turma, por ele ter um perfil reservado. Se os ministros da primeira turma concordarem com a transferência, será feito então um sorteio eletrônico, quando será definido qual ministro da segunda turma vai ficar com os processos da Lava Jato. Atualmente fazem parte da segunda turma os ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Rosiane. Obrigada, Carolina. E olha, hoje, justamente diante deste quadro de indecisão sobre a relatoria, e também a gente tem que lembrar de uma outra situação. Além de decidir quem vai ser o relator, é preciso decidir também quem vai ocupar de fato a vaga do ministro Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal. E aí, diante ainda desse quadro de indefinição, a AJUF decidiu apresentar ao Palácio do Planalto, entregou hoje lá no Palácio do Planalto aquela lista tríplice com sugestões para o presidente da República, Michel Temer, avaliar na hora de escolher quem vai indicar para a vaga de Teori no STF. Vamos conferir quem está aí nesta lista tríplice apresentada pela AJUF hoje ao Palácio do Planalto. Portanto, o primeiro nome que foi apresentado pela AJUF foi o do juiz Sérgio Moro, que é da 13ª Vara Federal em Curitiba, responsável, inclusive, pela Operação Lava Jato. Outro nome que foi apresentado ali é o de Reinaldo Soares da Fonseca, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça, especializado aí na área de Direito Constitucional e Penal. A gente tem também na lista apresentada pela AJUF o nome do juiz Paulo Fausto de Santos. Ele é desembargador do Tribunal Regional Federal de São Paulo, já atuou em casos como a Operação Satyagraha, casos famosos aí que ficaram muito conhecidos no país, a Operação Satyagraha e aquela Operação Castelo de Areia. Ele é doutor em Direito e especializado aí na área de legislação de combate à lavagem de dinheiro. Portanto, uma lista, mas não existe nada que obrigue ou que oriente que o presidente da República precisa se guiar por essa lista, não. Tanto que o próprio presidente já recebeu uma outra lista apresentada por diversas organizações da sociedade civil e era uma lista um pouco maior, com 10 nomes. A gente lembra aqui também uma outra informação, que é o seguinte: o juiz auxiliar de Teori Zavascki na Operação Lava Jato, ele pediu afastamento ali do Supremo. Márcio Schiffler, ele pediu e a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, já autorizou. Então, Schiffler já voltou para Santa Catarina. A gente lembra que foi ele, o juiz auxiliar, que trabalhava ali naquele grupo de juízes auxiliares de Teori Zavascki. Ele foi quem ouviu o empreiteiro Marcelo Odebrecht, da empreiteira Odebrecht. Ouviu justamente aí esses delatores que fizeram esse acordo, tiveram as delações homologadas na semana passada pela ministra Carmen Lúcia, aqueles casos dos 77 delatores. O restante da equipe também ouviu, Teori Zavascki havia ouvido anteriormente também, mas enfim, o juiz pediu esse desligamento e já voltou para Santa Catarina. A gente continua falando de Lava Jato, daqui a pouquinho eu vou falar de novo sobre o Supremo Tribunal Federal, mas já que eu já estou falando de Lava Jato, a gente vai agora dar um pulo em Curitiba, onde a repórter Daniele Soares, que é da Rádio Nacional, acompanha como está o andamento da retomada justamente dos trabalhos na Lava Jato lá, porque também voltou o trabalho no Judiciário lá, consequentemente os trabalhos referentes a esta operação e investigação da Lava Jato, esses trabalhos foram retomados. Vamos conferir.
Na primeira audiência do ano da Operação Lava Jato na Justiça Federal em Curitiba, prestaram depoimento o dono da UTC, Ricardo Pessoa, e o empresário Vinícius Veiga Borim, na ação penal que investiga o ex-ministro Antônio Palocci. Pessoa e Borim são testemunhas de acusação no processo que envolve, além de Palocci, o empreiteiro Marcelo Odebrecht e mais 13 pessoas. Eles são acusados pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Ricardo Pessoa confirmou que pagou propina entre 2004 e 2012 em contratos da Petrobras com a UTC. As vantagens indevidas eram repassadas às diretorias de serviços e de abastecimento da estatal. Ele afirmou também que pagou, por meio de João Vacari Neto, propina ao Partido dos Trabalhadores, mas negou que tenha tratado com Palocci do pagamento dessas vantagens indevidas. Já Vinícius Borim, apontado como operador de offshores do chamado Departamento da Propina na Odebrecht, explicou como operava essas contas no exterior. Para o advogado de Palocci e do assessor dele, Branislav Kontic, José Roberto Batóquio, a audiência foi positiva para a defesa. Olha, a gente vai voltar agora a falar sobre a retomada dos trabalhos no Supremo Tribunal Federal, porque a gente lembra o seguinte: além de ter ocorrido esta abertura com uma homenagem ao ministro Teori Zavascki, hoje também já havia processo em pauta. Mas será que foi votado? Será que o que estava lá para ser julgado teve desfecho? Quem vai contar isso para a gente agora, diretamente lá do Supremo Tribunal Federal, é Suane Guerreiro. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, não teve um desfecho. Logo aí, na retomada dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes pediu vistas do julgamento da linha sucessória. Só para lembrar, pedir vistas é quando o ministro pede um tempo a mais para julgar um processo. E com isso, esse julgamento foi encerrado por hoje. E esse julgamento aí da linha sucessória trata de quem vai substituir o presidente, né? Nesse caso, o presidente da Câmara, do Senado e também a presidente do Supremo Tribunal Federal, se eles podem ser réus em ações penais ou não. E é a segunda vez que esse processo é interrompido. No ano passado, em novembro do ano passado, o ministro Dias Toffoli também pediu vistas desse julgamento. Então, mais uma vez, vai ficar para depois, ainda sem data para ser retomado. Até agora, 5 ministros votaram a favor do afastamento do presidente da Câmara ou do Senado, caso ele seja réu em alguma ação penal. Outros 13 ministros pensam diferente e acreditam que não precisa sair do cargo e apenas ser excluído da linha sucessória aí da presidência da República. Não votaram ainda o ministro Gilmar Mendes e a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. Já o ministro Luiz Roberto Barroso se declarou impedido de participar desse julgamento. Rosiane. Obrigada, Suane. Volte mais vezes aqui nos Corredores do Poder, viu? Muito bem-vinda e obrigada uma vez mais. Olha, no próximo bloco a gente vai falar aqui de política. Hoje vocês veem que a gente está num cenário diferente, nos Corredores do Poder, dentro do plenário do Senado Federal. E a gente vai contar daqui a pouquinho como está essa expectativa do resultado. Vamos começar a votar agora para a eleição da presidência do Senado. E a gente vai falar também sobre a movimentação nas candidaturas na Câmara dos Deputados. Eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos Corredores do Poder. No primeiro bloco, você verificou conosco que o Supremo Tribunal Federal reiniciou os trabalhos no Judiciário hoje com uma homenagem ao ministro Teori Zavascki, mas que ainda não há uma decisão sobre quem será o novo relator da Lava Jato. Agora, a gente vai falar de política. Nós hoje estamos apresentando aqui nos Corredores do Poder, de dentro do plenário do Senado Federal, onde neste momento acontece, ocorre a votação, ocorre a eleição do novo presidente da Casa. E ao meu lado está, obviamente, a nossa repórter de política aqui no Congresso, Mariana Jungmann, que conta pra gente o que está acontecendo e os acordos que foram fechados aí em cima do laço, né, Mariana? Boa noite. Boa noite, Rosiane Kennedy. Boa noite. A eleição aqui para a presidência do Senado começou agora há pouquinho, no fim do nosso último bloco. O senador Renan Calheiros
Calheiros começou a chamar os senadores para votarem para presidente do Senado. A votação ocorre por ordem de antiguidade dos estados, então os senadores da Bahia foram os primeiros a começarem a votar na urna eletrônica ali atrás. A votação é secreta. Bom, a sessão começou às 17h30, onde os dois candidatos à presidência do Senado, José Medeiros e Eunício Oliveira, discursaram aqui. Mas ao longo do dia, Rosiane, foi uma intensa negociação entre os partidos para definir os demais cargos da mesa diretora. O PT era o que mais havia dúvida sobre como se posicionaria, decidiu liberar a sua bancada para votar como quisesse e assim não ferir o critério de proporcionalidade dos partidos com direito à mesa diretora. Então o PT liberou a sua bancada para votar como desejasse. Questionado, o líder do partido, o senador Humberto Costa, ele foi questionado sobre a questão do senador Eunício Oliveira, que é indicado pelo PMDB para ocupar a presidência da casa e no critério de proporcionalidade deveria ser ele, mas ele vai disputar aqui com o senador José Medeiros. O senador Humberto Costa foi questionado sobre não se posicionar contra Eunício Oliveira, que está aí, foi citado em alguns depoimentos da Operação Lava Jato, mas disse que não cabia ao PT essa definição e sim ao PMDB. Vamos ouvir um pouco do que disse o senador Humberto Costa. O critério da proporcionalidade diz que o maior partido indica o presidente e a bancada escolheu o nome do senador Eunício. Não cabe a nós, que não somos do PMDB, fazermos qualquer julgamento. Naturalmente que, se ele aceitou, ele deve ter garantias e segurança de que nada disso vá interferir no mandato dele, suponho. Apesar desse posicionamento do líder do PT, outros senadores do partido não gostaram dessa decisão. A senadora Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias e Fátima Bezerra divulgaram nota criticando a decisão da bancada de não se posicionar contra Eunício Oliveira. Agora, Rosiane Kennedy, outra questão que foi resolvida aqui hoje foram as indicações para os futuros líderes aqui das bancadas do Senado. Foram indicados Renan Calheiros para liderar a bancada do PMDB, Paulo Bauer para o PSDB, Armando Monteiro para o PTB, Omar Aziz para o PSD, Ronaldo Caiado continua na liderança do Democratas e Benedito de Lira vai liderar o PP. O próprio PT só deve indicar seu novo líder na semana que vem. E aí vai ter na semana que vem também toda uma redistribuição das presidências das comissões. Tem inclusive uma disputa acirradíssima na Comissão de Constituição e Justiça, que é considerada a principal comissão da casa, porque é por lá que passam os projetos, passam as propostas, para saber se elas são constitucionais ou não. Ou seja, se não passar dali, já podem ser enterradas diretamente, colocadas na gaveta. Então a disputa está intensa. A disputa pelas comissões acabou interferindo um pouco hoje e atrasou aqui o início da sessão de votação no Senado, porque acaba que fica conjugada a definição dos cargos na mesa diretora com o posicionamento das presidências das comissões. Então, essa definição demorou, era para a sessão ter começado às 4 horas, começou só às 5h30, com a definição dos cargos da mesa diretora, mas semana que vem vai ter muita disputa pelas comissões permanentes do Senado. Obrigada, Mariana. E olha, a gente continua, obviamente, aqui dentro. Se sair resultado ou alguém comentar mais alguma coisa, a Mariana vai voltar com a gente para dar as novidades, contar os detalhes imediatamente. E aí, em relação a esta sessão de hoje, também tem uma expectativa, porque o atual presidente da casa, Renan Calheiros, ele anunciou que vai fazer um discurso em plenário que deve durar em torno de meia hora. Vai fazer um balanço do período dele frente à presidência do Senado Federal. Então, expectativa, porque Renan costuma, isso é bem dos bastidores aqui do Senado, dos bastidores do Congresso Nacional, Renan costuma, sempre que faz os discursos, mandar vários recados políticos nas entrelinhas. Então, aqui nos nossos bastidores, a gente sempre até fica nessa expectativa e brinca de qual será o recado de hoje. Será que não virá algum? Se não vier, vai ser até uma certa surpresa, mas como ele está deixando a presidência, a expectativa é de que ele mande recados políticos mesmo. No entanto, até agora não deu nenhuma sinalização de que tom
vai adotar neste momento. E em relação ainda a essa questão da presidência do Senado, se for confirmada a eleição aí nessa expectativa, como tem um bloco muito maior de apoio, se for confirmada a eleição do senador Eunício Oliveira, a gente vai ter uma situação que, olha só, para vocês terem uma ideia do poder do PMDB na casa. Desde a redemocratização até agora, ou seja, de lá de 1988 até agora, o PMDB sempre esteve no comando, com exceção de apenas um período, que foi o período em que o ex-senador, que já morreu em 2007, o senador Antônio Carlos Magalhães, comandou durante um período de 2 anos. Então, nesse período aí da redemocratização para cá, quase 30 anos, somente durante 2 anos, o PMDB não esteve no comando. Além disso, num período em que Renan Calheiros, lá naquela vez que ele estava na presidência em 2007, que terminou se afastando da presidência, porque estava enfrentando alguns processos no Conselho de Ética, alguns questionamentos no Conselho de Ética, quando ele pediu uma licença do cargo. Então o senador do PT, Tião Viana, atualmente governador do Acre, naquela época, ele assumiu um mandato tampão, mas logo na sequência houve a renúncia de Renan e novamente o PMDB foi eleito, na ocasião, com o senador Garibaldi Alves. Agora a gente continua falando de eleições aqui no Congresso Nacional, mas desta vez com Pedro Henrique Moreira, que está aqui para contar para a gente como que está a movimentação na Câmara dos Deputados. É isso, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham Corredores do Poder. Lá na Câmara, a disputa pela presidência é bem mais acirrada. Lá nós temos até agora 6 candidatos declarados, 4 deles registraram as candidaturas, protocolaram oficialmente as candidaturas ao longo do dia de hoje. Foram eles André Figueiredo, do PDT, Jovair Arantes, do PTB, Júlio Delgado, do PSB e Luiz Erundina, do PSOL. Ainda não registraram as candidaturas o Rogério Rosso, do PSD, e o presidente da casa, o Rodrigo Maia, do Democratas, que tenta aí um novo mandato. A gente lembra que a candidatura de Rodrigo Maia é contestada por 4 dos seus opositores, 4 dos seus adversários na eleição, que alegam que não pode haver reeleição para a presidência da casa numa mesma legislatura, no mesmo mandato de um deputado, e também que contestam o fato dele comandar a eleição e também ser candidato, né? Eles contestam esse fato no Supremo Tribunal Federal. Há pelo menos 4 ações diferentes lá tratando desse caso. E então, 4 desses opositores de Rodrigo Maia estiveram hoje com o relator dessas ações no Supremo, o ministro Celso de Mello, pedindo aí agilidade no julgamento dessa questão, e o ministro Celso de Mello prometeu então decidir ainda hoje essa questão. Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, ele mesmo com essa indefinição, ele disse que vai registrar a candidatura dele ainda hoje, ele pode fazer isso até às 11 da noite, e também perguntado sobre o que ele espera, né, dessa decisão do ministro Celso de Mello, ele preferiu não opinar, e aí a gente tem essa fala do presidente da Câmara, vamos ouvir então. De forma nenhuma dar uma opinião que pareça algum tipo de interferência, algum tipo de exigência de uma posição. Então, eu acho que se o Supremo quiser decidir, eu acho que pode decidir, claro. Se ele também não for decidir, também é um direito de cada poder. Como o nosso direito é de legislar matéria. Se a gente quiser legislar uma matéria, a gente vai legislar. Se a gente também não quiser, não precisa pautar. Eu acho que toda decisão tem uma sinalização forte. Tanto decidir ou não decidir, tem uma decisão forte. Rosiane, e o Rogério Rosso disse que vai esperar essa decisão também para registrar ou não a candidatura dele. A gente continua acompanhando. Obrigada, Pedro, mais uma vez. E a gente vai agora ao Rio de Janeiro, porque houve também a abertura dos trabalhos legislativos lá. O repórter Maurício de Almeida acompanhou e teve confusão no Rio de Janeiro. Maurício, boa noite. Boa noite, Rosiane. Foi um dia bem tenso aqui no Rio de Janeiro, agora que eu estou em frente à Assembleia Legislativa do Rio, Palácio Tiradentes. No momento, situação calma, bem diferente do que aconteceu durante toda a tarde. No início da tarde, manifestantes tentaram invadir a Assembleia, que desde o ano passado está cercada por grades e vigiada por 500 policiais militares. A Polícia Militar, então, reagiu com bombas de efeito moral, bombas de gás lacrimogênio e atirando balas de borracha contra os manifestantes. Teve correria, confusão que se espalhou por diversas ruas do Rio de Janeiro. Um ônibus chegou a ser queimado e um policial civil que estava na manifestação atirou contra os policiais militares que estavam tentando reprimir essa manifestação. O policial civil acabou sendo preso. Pelo menos um manifestante ficou ferido, mas o Corpo de Bombeiros ainda está atualizando esse número. Diante de todo esse cenário, a sessão não foi interrompida. E aqui também teve eleição hoje. O presidente da
da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o deputado Jorge Pisciani, do PMDB, foi reeleito para o cargo com uma ampla maioria. Ele recebeu 64 votos a favor e apenas 6 votos contrários. Apenas a bancada do PSOL votou contra Pisciani. Rosiane. E a gente, obrigada, Maurício. Qualquer novidade, amanhã a gente detalha tudo. Mas agora, rapidamente, aqui com Mariana Jungmann, ao meu lado, no plenário do Senado. O que é que acontece nesse momento? Plenário lotado, Rosiane, os senadores seguem votando um a um. As famílias dos candidatos, Eunício Oliveira e José Medeiros, estão presentes por aqui. E a gente segue acompanhando e informa tudo para vocês em todos os veículos da EBC. E chama a atenção, né, Mariana? Porque quando a gente olha o painel ali de registro de presença, todos os senadores presentes na casa, que não é uma cena muito comum, mas hoje é dia de eleição. Casa lotada. Geralmente sempre tem algumas ausências, mas hoje os 81 senadores estão presentes para votar. Agora, a gente percebe também que além de a casa estar lotada e apesar de já terem ocorrido as negociações, as conversas de pé de ouvido ali embaixo, porque daqui de cima a gente consegue ver os senadores conversando, e isso chama atenção, provavelmente conversas que vão justamente na linha de ajustar, né, fazer esse ajuste fino de, com a composição da mesa, como ficam aqueles cargos nas comissões que você ressaltou anteriormente. Eles seguem negociando em todos os momentos. A expectativa aqui, Rosiane, é que o senador Eunício Oliveira receba pelo menos 50 votos. Pelo menos. Mas a gente conhece o famoso efeito manada, né? Que acontece quando os senadores percebem um resultado e aí acabam mudando o voto em direção àquele resultado para não ficar de fora nessas negociações. Então pode ser que Eunício Oliveira receba uma votação até maior. Mas sempre pode haver zebra. Como eu disse hoje, aqui se usa muito o ditado de que eleição e mineração só depois da apuração. Exatamente. E amanhã você confere os detalhes de todos os bastidores que certamente vão noite adentro aqui nos corredores do poder, dentro do Congresso Nacional. Até amanhã. Boa noite, boa noite. Boa noite, até amanhã.